O último grupo que tem trabalhado ao lado dos socialistas fabianos e da Escola de Frankfurt, utilizando a abordagem de Gramsci ao Partido Comunista Americano. Provavelmente, o livro mais importante sobre este assunto é o livro Em Direção à América Soviética, de William Z. Foster. Ele próprio era o chefe do Partido Comunista. Ele se candidatou para presidente dos Estados Unidos em 1932, mas no livro Em Direção à América Soviética ele literalmente estabelece, a cada capítulo, o que é necessário para construir uma USSA. E não apenas uma União Soviética. Dois dos movimentos que eles começaram nos Estados Unidos têm desempenhado um papel significativo na destruição das nossas famílias e em acabar com a nossa moralidade. O movimento feminista. Betty Friedan é tida como a criadora do movimento feminista no país. O objetivo real era atacar as donas de casa em tempo integral, para tirá-las de casa, para fazê-las pensar que viviam vidas tristes, para fazer as mulheres se sentirem vítimas. É a ciência da vitimologia. E isso é tão lamentável, porque a mulher americana é a classe mais privilegiada que já viveu na face da Terra. E dizer que elas são vítimas de um patriarcado opressivo e injusto é uma grande mentira. Mas, infelizmente, é o que eles têm ensinado às mulheres jovens já há muito tempo. Enquanto Betty Friedan promovia seu livro A Mística Feminina, ela dava a entender que era uma dona de casa frustrada e só ajudar outras mulheres. Mas mais tarde, na década de 90, descobriu-se que ela era na verdade uma propagandista radical do Partido Comunista e uma dedicada defensora de Stalin. Então, quando ela havia descrito a família americana como um campo de concentração confortável, não foi por causa de sua experiência em casa. Era porque ela estava apenas fazendo a sua parte para desmantelar as nossas famílias. O movimento homossexual. Eu sou um estudante do comunismo e os comunistas criaram grupos e sociedades diferentes. A sociedade que eles criaram para promover a homossexualidade nos Estados Unidos foi chamada de Sociedade Mattachine, e foi fundada por Henry Rey, um dos principais membros do Partido Comunista. Então, já que eu estava estudando e ensinando a questão do comunismo, bastava seguir pistas e de repente eu notei, o que é essa tal Mattachine? Eu nunca ouvi falar desta Sociedade Mattachine. Era a organização criada por Henry Rey para se infiltrar na cultura dos Estados Unidos, para tornar a homossexualidade normal. Sempre foi um movimento dominado pela esquerda. E todos esses movimentos ismos, você descobre que há um comunista ou socialista por trás de cada um deles. E você sempre encontra os alvos, que é basicamente a unidade da família tradicional. A guerra ainda está contra a família. Se for no Manifesto Comunista de Karl Marx ler com atenção, a guerra é contra o que eles chamam de família burguesa, que era na verdade a família bíblica, pai, mãe e filho. Eles querem infiltrar através do casamento. Eles querem mudar a definição e significado do casamento, porque o caminho para essa utópica engenharia social está bloqueada pelos valores da nossa civilização cristã, que é ensinada através do casamento. E assim a esquerda só tem que destruir a família, porque se há algo que vai impedir que a esquerda realize sua agenda, são famílias nucleares saudáveis e fortes. Então, a partir da Sociedade Socialista Fabiana, a Escola de Frankfurt, Antônio Gramsci, e do Partido Comunista Americano, a partir destes quatro, você vai encontrar conexões para quase todas as pessoas e organizações esquerdistas dos Estados Unidos. A sua influência é inacreditável. Foi na década de 60, onde todos os grupos de esquerda pareceram notar que Antônio Gramsci estava certo. Em uma sociedade judaico-cristã, você nunca vai conseguir convencer as pessoas a se levantar numa revolução marxista e começar a matar uns aos outros. A única maneira de derrubar a cultura é penetrando as instituições e mudar as pessoas desde dentro. Por que eles são tão contra a moralidade?
Acho que a maior surpresa que eu tive ao estudar esses 4 grupos foi ver que grande parte da sua agenda era tentar fazer de nós um povo imoral. Os comunistas sabiam já na década de 30. Desde então, e os esquerdistas sabem hoje, que se você quebrar as tradições culturais, as regras básicas de moralidade, então é muito mais fácil de manobrar as pessoas em diferentes direções, que são contrárias ao bem da sociedade. Eles perceberam que tudo faz parte da mesma estrutura. Suas ideologias trabalham juntas para destruir as famílias, para destruir a santidade da vida humana, o valor da vida humana, para destruir a ideia de que há um Deus a quem devemos prestar contas. Eles estão, na verdade, validando a visão de mundo judaico-cristã, pelas coisas que eles atacam, no esforço para destruir a nossa cultura que eles sabem que tem de perseguir as coisas que a cultura judaico-cristã mais honra e valoriza. Moralidade, crença em Deus, fé, importância da família, santidade da vida e do casamento. É incrível que os nossos inimigos tenham visto que a nossa moralidade é a nossa maior força. E ainda assim muitos americanos parecem não viram. Moralidade é ter o caráter de fazer o que se deve fazer, em vez do que você tem a liberdade de fazer. E essa é a única maneira que a liberdade funciona. Não se pode dar liberdade a um povo sem moralidade, ou eles irão se autodestruir. E é isso que vemos acontecer na América hoje. A base de tudo é liberdade e livre iniciativa são simplesmente fruto da árvore da moralidade. Nossos pais fundadores entenderam claramente este princípio. Nossos inimigos também. Nossa Constituição foi feita somente para um povo moral e religioso. É totalmente inadequada para o governo de qualquer outro. José Adams, segundo presidente dos Estados Unidos. Há um fato importante que precisamos encarar. Se Ronald Reagan fosse presidente, se tivéssemos impostos baixos e uma defesa nacional forte, o navio certamente não estaria naufragando tão rápido como ele está agora, mas ainda iria afundar. Uma economia em expansão não cuida dos maiores problemas que enfrentamos. 50% dos casamentos terminam em divórcio, 40% das crianças nascem fora do casamento, mais de 3 mil mulheres por dia abortam seus bebês, 19 milhões de novos casos por ano de doenças sexualmente transmissíveis. As escolas que ensinam às crianças que tudo é relativo, não há certo ou errado. E não para por aí. Eu li recentemente em nosso jornal local que nos últimos 12 meses, quase 7% dos estudantes do ensino médio no meu estado tentaram cometer suicídio. A nossa sociedade está caindo aos pedaços. Admitamos ou não.